Olá, muito boa noite. Eu sou Rodrigo Toneto e esse é mais um Fórum Debate que eu, em parceria com a professora Nilce Aravecchia, da FAO-USP, estamos conduzindo para que a gente possa pensar, neste momento de quarentena e pandemia, quais são os projetos que o campo popular pode construir para o próximo período. Nessa noite, nós temos a honra e o prazer de anunciar a nossa convidada, professora Deise Ventura, professora titular da Faculdade de Saúde Pública da USP. Queria agradecer imensamente a Deise por ter aceitado o nosso convite e desejar a todos e a todas um ótimo debate. Passo a palavra para a Nilce para que possamos iniciar as conversas. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. Muito boa noite à professora Deise Ventura, que gentilmente aceitou o nosso convite. Muito obrigada, Deise. A gente que está buscando instaurar um lugar de debate qualificado para nos municiar, para nos dar bases de pensar em conjunto projetos para o futuro, né? Para além do período de crise que estamos vivendo. Então, nesse sentido, para iniciar a nossa discussão aqui, eu gostaria que você falasse um pouco, Deise, a partir da sua atuação dentro e fora da universidade, né, mas pensando, sobretudo, no seu papel também a partir do interior da universidade, o que seria a construção de um projeto democrático e popular para a saúde pública no Brasil, né? O que a gente pode indicar como os principais elementos para construir esse projeto em conjunto? Boa noite, Nilce, boa noite, Rodrigo. Muito obrigada por esse convite e pela oportunidade de discutir um tema tão importante nessa clivagem, que tem sido uma clivagem menos frequente no debate sobre a pandemia de Covid-19. Essa pergunta sobre qual seria o projeto de um campo democrático e popular em relação à saúde pública, ela é da maior importância porque nós já temos esse projeto. Quer dizer, a construção do Sistema Único de Saúde, que já ultrapassa agora 3 décadas, é fruto do movimento sanitarista, no qual a esquerda desempenhou um papel extremamente importante. Depois, a luta pelo Sistema Único de Saúde segue em anos muito difíceis pelos quais o SUS vinha passando, dicas de passagem que começam antes da destituição de Dilma Rousseff, mas se aprofundam muito no governo de Michel Temer e, obviamente, nós passamos de 2019 para cá, nós passamos de um momento de subfinanciamento do SUS para, como vão dizer muitos colegas, desfinanciamento do SUS. Então, há um projeto que coincide, e não há nenhum acaso nisso, um projeto que é fruto da democracia brasileira, um projeto extremamente ambicioso, que nunca se completou, que é o Sistema Único de Saúde, baseado no direito à saúde, baseado no acesso universal à saúde, e que não completa a sua implementação e tem deteriorado, digamos assim, as suas condições de existência com o declínio também da democracia brasileira nos últimos anos. Eu acho que a gente pode analisar esse projeto sob 2 aspectos nesse momento de luta política que nós estamos vivendo agora. Existe uma primeira dimensão, que é a dimensão internacional, que ameaça o SUS de ao menos 2 maneiras. A primeira delas é o crescimento no cenário internacional da ideia de cobertura universal de saúde, que se aprofunda a partir de 2010 e que está muito relacionada ao ideário da reforma de saúde de Barack Obama, que a gente chama de Obamacare, que para os Estados Unidos é um progresso importante. Imaginar que num país em que a saúde é inteiramente privada e que milhões de pessoas correm o risco de cair na pobreza porque pagam um tratamento de saúde, é claro que um seguro-saúde representa um avanço. Também é evidente que o Obama não conseguiu fazer a reforma da saúde que ele queria, essencialmente, de uma maneira muito simples,
ampliar a cobertura de seguros obrigatórios em diversas hipóteses. Não é nenhum acaso que o Trump, quando chega ao poder, ataque de uma forma direta a reforma da saúde preconizada pelo Obama. Então, tem essa ideia do seguro, que para alguns países pode ser um progresso, mas para o Brasil certamente é um retrocesso, porque se constitui uma oposição entre a ideia de cobertura muito mais fundada numa cesta de produtos de saúde básico, com cobertura desse grande mercado de seguros, ao passo que para nós a questão é do acesso universal à saúde, acesso à saúde pública, gratuita, né? Então, a gente tem um momento de... Até os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é uma agenda internacional extremamente importante, já pautavam a cobertura universal de saúde na meta 3.8. Foi muito interessante acompanhar como o IPEA adaptou a meta do ODS 3.8 para o Brasil, dizendo o objetivo é alcançar a cobertura universal de saúde por meio do SUS, né, tentando desfazer essa dicotomia. O fato é que nós somos referência internacional por já termos a cobertura universal de saúde. Está na Constituição, está na legislação do SUS. Quer dizer, essa cobertura existe no Brasil, é onde os outros países querem chegar, nós já chegamos. Então, entrar no debate internacional da cobertura universal de saúde pode representar um retrocesso importante para nós. Eu não sei como os atores vão se apropriar a partir do momento em que essa pandemia tiver fim, ou pelo menos uma trégua. Eu não sei como os atores vão se apropriar desse discurso internacional que é difundido por organizações importantes como o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio, etc. Existe uma segunda ameaça internacional, que é o discurso da segurança da saúde global. E aí a gente tem uma movimentação que vai acontecer principalmente depois da crise do Ebola de 2014. Mais uma vez, é Barack Obama quem lança a Agenda da Segurança da Saúde Global. 67 estados fazem parte. O Brasil ainda não, mas a gente sabe muito pouco sobre o que o Brasil faz internacionalmente hoje, salvo o vexame, né, que nós estamos passando no mundo inteiro em função dessa ignomínia que é a resposta brasileira à pandemia no plano federal. Mas o fato é que a gente não sabe qual é a probabilidade ou quando o Brasil aderirá a essa agenda da segurança da saúde global que foi lançada pelo Obama em 2014 e que é rival da Organização Mundial da Saúde, que tem o Regulamento Sanitário Internacional, que tem 196 estados-partes, porque o Regulamento Sanitário Internacional foca nos sistemas de saúde. Não tem como cumprir esse regulamento sem investir nos sistemas de saúde. E a agenda da segurança da saúde global ela é muito mais focada em pacotes de recursos para sistemas de vigilância. É muito mais dar o alarme para que uma doença não saia do lugar no qual ela deveria ter ficado, que é o mundo em desenvolvimento, né? Então, essas duas ameaças internacionais dependem do resultado das eleições norte-americanas, né? Aí a gente vai ver se os democratas voltam ao poder, vai haver uma pressão internacional importante que pode ter desdobramentos aqui dentro. Mas em relação a esse projeto em disputa aqui no Brasil, agora falando da dimensão interna, eu acho que a pandemia da Covid-19 muda bastante os termos do debate, pelo menos nesse momento que a gente está vivendo agora. O SUS, ele tem, nesse momento de pandemia, um aumento do seu reconhecimento pela população, inclusive pelos setores mais abastados da população, que, pelo menos momentaneamente, quebram aquela ideia do SUS como sistema de saúde para os pobres, enquanto os ricos têm planos de saúde e acesso à saúde privada. Ideia, diga-se de passagem, falsa, porque há muitas pessoas com um potencial, com uma capacidade, com renda elevada, que usam o SUS de diversas formas, não só via judicialização da saúde, para medicamentos de alto custo, etc., mas usam programas de imunização, vigilância, etc. Todos os brasileiros são potencialmente usuários do SUS, mas cresce também o conhecimento sobre o SUS, né? Eu acho que agora o brasileiro começa a se dar conta de que tem mais de 40 mil unidades básicas de saúde no Brasil, que existe a estratégia de saúde da família, que existem os agentes comunitários de saúde, que existem mais de 500 unidades de pronto atendimento no Brasil, que existe a própria vigilância, inclusive epidemiológica, mas o brasileiro descobre isso depois de um longo período em que o SUS
é atacado cotidianamente pelas suas disfunções, né? Porque ele é esse gigante que a gente conhece mais pelos tropeços do que pela sua grandeza, né? Então ele é uma imensa referência internacional que, pela via do subfinanciamento, em primeiro lugar, o Conselho Nacional de Saúde estima que a gente tenha perdido, entre 2018 e 2020, que a gente tenha perdido mais de 22 bilhões de reais de investimento do SUS. E que se a emenda constitucional 95 persistir, criando esse teto de gastos para a saúde, a gente vai perder em 20 anos mais de 400 bilhões de reais de financiamento. Então isso vai, obviamente, não só enfraquecendo os programas que fazem do SUS um trunfo, mas comprometendo a sua própria existência de diversas formas. Um outro problema é a privatização do SUS. Acho difícil alguém anunciar a privatização do SUS, mas ela já vem acontecendo há muitos anos, por meio dessas organizações, essas OSS, né? Até que ponto elas são tão sociais assim, é algo que se pode discutir caso a caso. Essas parcerias público-privadas são algo a problematizar lá desde a cooperação internacional até o nosso cotidiano. E existe, claro, um terceiro problema, que é a canalização de recursos públicos para o setor que a gente chama de saúde suplementar, que é dos planos de saúde, que levam muito dinheiro que deveria ser investido no SUS, né? Então, a gente tem, na verdade, o que deve acontecer é a defesa desse projeto, que é um projeto suprapartidário, é um projeto de Estado. O SUS é uma política, compreende uma série de políticas de Estado e não apenas de governo, e ele concretizava na realidade brasileira uma concepção de saúde provavelmente muito mais avançada do que a da própria sociedade brasileira, e isso gerou décadas de tensão que nunca se resolveram, e que agora, ao mesmo tempo que são desafiadas por uma emergência, por uma questão grave e pontual, também oferecem uma oportunidade para fazer a defesa do SUS, talvez em uma outra linguagem, numa nova linguagem. Eu acho que é isso que a gente precisa discutir agora. Daisy, vou pegar o gancho da sua resposta e seguir o nosso debate. Acho que quando a gente pensa num projeto do campo democrático popular, e principalmente eu acho que quando nós estamos pensando em projeto de país, a gente sempre tem uma dimensão muito total e de tentar entender de que maneira a gente consegue avançar em todas as áreas sem deixar nada para trás. Acho que ao contrário de muito o campo mais liberal faz, buscando muito focalização, tentar resolver problemas específicos, a nossa discussão sempre é total. E a saúde hoje, na minha avaliação, representa um eixo em torno do qual a gente pode organizar outras pautas que são importantes para o nosso campo. Então, por exemplo, acho que uma coisa que tem sido muito debatida é de que forma o subfinanciamento do SUS, ao longo de todos esses anos de PEC do teto, de desinvestimento, hoje mostram a sua crueldade, né? Que não dá para a gente, do dia para a noite, decidir refazer tudo aquilo que deixamos de fazer. Então, acho que coloca um outro patamar de discussão sobre a própria austeridade fiscal que vinha sendo tão alardeada. Mas um outro elemento que eu tenho pensado, que eu queria ouvir um pouco de você, é da cadeia produtiva da saúde e do que significa uma soberania nacional do ponto de vista da saúde pública. Porque fui atrás um pouco das informações e no que eu pude entender, até se tiver errado, acho que é legal a gente debater, se me explicar, que o SUS exige, de alguma maneira, que a gente seja autossuficiente em produção de alguns medicamentos, de alguns equipamentos de saúde, de tecnologias de tratamento, e que a forma como a nossa indústria da saúde foi desmontada também por políticas de governo recentes afetam a nossa capacidade de responder a essa crise agora. Então, minha pergunta era um pouco isso, assim, de que maneira a gente consegue pensar também numa política que discute emprego, que discute inovação, tendo a saúde pública e o SUS como eixo norteadores desse projeto. Eu não tenho a menor dúvida de que o Sistema Único de Saúde é um elemento crucial para falar em soberania nacional, né? Não tenho nenhuma dúvida disso. E entre os diversos aspectos que tu já mencionaste, eu queria acrescentar a questão da produção científica, da formação superior, da formação contínua de profissionais de saúde e de pesquisadores de todas as áreas que se relacionam à saúde. Porque um dos efeitos
que a gente está percebendo agora, vamos ver se essa mudança de concepção é permanente ou se ela é temporária, mas um dos efeitos da pandemia de Covid-19 é fazer as pessoas se darem conta da importância da ciência. Obviamente existe um movimento negacionista em curso que a gente precisa enfrentar e que tem, infelizmente, tomado grande parte da nossa energia nesse momento. A gente menos está discutindo o projeto e mais está respondendo a essa agenda dos movimentos extremistas em função da nossa responsabilidade de proteger a vida das pessoas, de que a gente tem um número menor de casos de Covid-19, um número menor de mortes, tentando evitar exatamente o colapso do sistema de saúde, porque a gente não sabe o que vai acontecer depois, se esse colapso vier a acontecer. Mas no meio de tudo isso apareceu a ciência brasileira. Eu acho que a gente nunca viu tantos especialistas em saúde pública, muitos médicos também, mas muitos sanitaristas e outros profissionais de saúde que vêm dizer, que vêm ler esse episódio e construir uma narrativa em relação a esse episódio que introduz no vocabulário dos brasileiros toda uma linguagem nova. Então, qualquer brasileiro hoje fala do achatamento da curva, pode ser contra ou a favor, mas fala do achatamento da curva, fala em isolamento, um movimento massivo de utilização de máscara, as expressões isolamento, quarentena, lockdown, infectologista, a epidemiologista, quer dizer, entra na vida das pessoas uma linguagem que, para grande parte delas, obviamente não para todos, porque o Brasil tem uma massa crítica extraordinária na área de saúde pública, na área médica também, em diversas áreas da saúde, e inclusive em relação à resposta a epidemias e a doenças infecto-contagiosas, mas o fato é que essa nova linguagem propiciou um despertar. Não é que a esquerda não faça isso, nunca deixou de fazer, a esquerda nunca deixou de defender o sistema único de saúde, apesar das contradições que alguns governos apresentaram em relação ao sistema único de saúde. Concessões que foram feitas e que, com certeza, contribuíram para criar o terreno para esse agravamento da destruição, da tentativa de destruição do SUS que vinha acontecendo, que se intensificou agora, né, até começar a pandemia. E, de uma certa maneira, o debate simbólico em relação ao SUS dentro da pandemia se impôs desde o início. A gente teve um ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que era alguém absolutamente afinado com a agenda da privatização e que, quando começa a pandemia, vai evoluindo, começa dizendo: ainda bem que nós temos o SUS, e mais adiante ele já diz, graças a Deus que nós temos o SUS. Ele se apresenta com um colete do SUS nas entrevistas coletivas, assim como a sua equipe, e não é nenhum acaso também que o novo ministro da Saúde, que é uma figura absolutamente inexpressiva na saúde pública brasileira, não é à toa que se abandona os coletes do SUS, que ele é a equipe nova, ou a mesma, que se envolve na resposta, retira os coletes do SUS e se apresenta de terno e gravata e agora com muitas fardas, né? Porque está havendo um ataque a todas as instituições públicas brasileiras, mas há um ataque muito duro e uma desconstrução de um patrimônio brasileiro que é o Ministério da Saúde, com seus quadros técnicos de excelência, com um perfil independente de governo, um perfil técnico altíssimo, que nos dava uma capacidade de eficiência que o governo federal escolheu não ter nessa pandemia, né? Então, imaginar que nós não tivéssemos essas competências científicas, essas competências na área sanitária, nos deixaria na mão de outros países, né? Não há dúvida alguma. E é preciso que os brasileiros saibam que há dezenas de países no mundo que hoje dependem exclusivamente da Organização Mundial da Saúde e do auxílio de outras organizações internacionais para a resposta à pandemia. São países que não têm sistemas de saúde bem estruturados, que não têm recursos, que não têm sequer profissionais de saúde preparados para fazer face a esse fenômeno, como de resto não tem para os seus problemas cotidianos, entre aspas, normalidade da sua saúde pública, e que dependeriam exclusivamente do exterior. Então,
a gente vê nessa questão da ciência, da produção científica, da formação de pessoal, também algo importantíssimo. É um trunfo do Brasil que está associado ao SUS, às políticas públicas de saúde e também às políticas públicas de educação e de investimento em ciência. Então, se desnuda de uma hora para outra qual pode ser o efeito das políticas de austeridade. Eu acho que talvez a minha mensagem essencial do nosso debate de hoje seja: essas narrativas estão sendo disputadas agora a cada minuto. O que vai ficar dessa pandemia de Covid-19, o que vai ser percebido pela população brasileira como legado da Covid-19, e inclusive o conceito, a percepção do que ela de fato foi, nós estamos disputando a cada minuto hoje na evolução da doença, né, em condições muito adversas por diversas razões, entre elas pela própria incerteza da evolução da pandemia. Nenhuma pessoa séria pode prever exatamente o que vai acontecer e como ela vai evoluir, apesar de nós termos uma ideia, infelizmente, de que o pior está se encaminhando em termos de perdas de vidas e de dano para o sistema de saúde em função de uma série de aspectos. Mas eu concordo plenamente que a gente, inclusive, eu sempre percebi essa agenda da segurança da saúde global, que é empurrada pelo exterior, como uma oportunidade da gente transformar esse discurso sobre segurança, explicando para as pessoas que não existe segurança sanitária sem acesso universal à saúde. Eu não estou seguro, por exemplo, esse debate absurdo sobre o acesso ao SUS lá em Boa Vista, em Roraima, em função da pressão migratória dos venezuelanos. A cidade de Boa Vista adotou uma lei municipal que proibia o acesso dos migrantes venezuelanos ao SUS. Essa lei municipal foi derrubada por uma ação civil pública proposta pela Defensoria Pública da União e pela Conectas Direitos Humanos. Por quê? Porque ninguém está seguro se não há um atendimento universal e gratuito de todos. Então, eu acho que a gente pode ressignificar essa ideia de segurança, e nesse momento eu acho que os brasileiros entenderam bem isso, que se a gente não tem um sistema de acesso universal, ninguém está seguro. É o que aconteceu nos Estados Unidos. Se eu preciso pagar o teste, se eu preciso pagar uma consulta, se eu estou internado e perguntando quem é que vai pagar a conta da minha internação, onde é que está a segurança, né? Quer dizer, o risco de propagação de uma doença infecto-contagiosa é muito maior. Agora, nós temos que conseguir dar o salto dessa tomada de consciência para toda uma troca de linguagem na nossa defesa do Sistema Único de Saúde. Quer dizer, a pandemia foi uma espécie de novo elemento que deu sentido para um discurso que não era mais compreendido. Não só o recuo da linguagem de direitos de uma forma geral, que as pessoas deixaram de dizer eu tenho direito à saúde fora do contexto da judicialização, que atinge uma parcela bem determinada da população, mas as pessoas deixaram de dizer eu tenho direito à saúde, e elas passaram a se apresentar como pessoas vulneráveis que pediam uma forma de assistência ou no setor privado como consumidores, né? O direito do consumidor vinha antes do direito à saúde do cidadão. Então a gente sentiu uma quebra de linguagem que cortava a nossa comunicação com as pessoas que realmente não se importavam, ou pareciam não se importar, ou em todo caso compraram de uma forma muito dócil e profunda o discurso da ineficiência do Estado em geral, e particularmente da saúde, e não conseguiam ver que é possível, sim, ter um sistema de acesso universal, desde que ele seja devidamente financiado, e ainda do ponto de vista econômico, ele é muito bom para o desenvolvimento econômico do país. O dinheiro em saúde não é gasto, é investimento, ele retorna, né? E agora a gente viu isso. O problema todo é como os brasileiros vão reagir se de fato ocorrer o colapso do sistema em muitas cidades, né? Como é que vai ser essa reação? Porque a gente tinha um trunfo com o pé quebrado, né? Quer dizer, a gente tem essa estrutura que não se constrói de uma hora para outra,
não é de uma hora para outra que se constrói um sistema com capilaridade em um país continental, que compreende a coordenação das entidades federativas, que tem esse pessoal formado com todos os seus defeitos. Ele é um sistema apto a receber uma injeção pontual de recursos. Agora, também não é isso que a gente quer, né? A gente não quer que a saúde pública seja lembrada apenas entre uma catástrofe e outra. Então, nós temos que conseguir agora, na minha opinião, com um léxico não partidário, com um vocabulário de frente, um vocabulário ao estilo do que foi a formação do SUS na sua origem, resultado de um processo de frente muito mais amplo do que um partido ou um conjunto de partidos. A gente tem que conseguir encorajar iniciativas com objetivos compartilhados que gerem uma ideia de destino comum, ou seja, o que nos aconteceu agora com a Covid-19 é também o que vai nos acontecer com a mudança climática, é o que nos acontece com doenças endêmicas. Claro que, do mesmo modo que em relação aos outros problemas, as populações mais atingidas são as mais vulneráveis, mas nós temos que deslocar os peões desse tabuleiro de maneira a mostrar que o Sistema Único de Saúde é um pilar de resistência fundamental a essas políticas de extermínio que estão em curso no Brasil hoje, que continuam no seu apogeu, inclusive durante a pandemia. Eu acho que o aspecto da soberania nacional é mais um peão, é mais um elemento a ser mobilizado para fazer com que os brasileiros consigam perceber os seus próprios interesses, né? Porque eles estavam divorciados dos seus próprios interesses, combatendo o SUS, achando que o plano de saúde era a melhor alternativa, quando, na verdade, a gente já tem estudos importantes que mostram que o grau de insatisfação da população brasileira com os planos de saúde é equivalente ou até maior, a depender do caso, do que o grau de insatisfação dos brasileiros com o Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem que conseguir transformar o episódio da pandemia de Covid-19 numa outra possibilidade de linguagem para angariar um apoio político estável, contínuo, ao sistema Único de Saúde. Mas eu acho que a gente só consegue fazer isso usando, de fato, trazendo para a defesa do SUS esses elementos que entraram de novo no cotidiano, entraram de novo ou entraram pela primeira vez no cotidiano das pessoas, construindo um outro vocabulário que também seja compatível com essa aceleração da virtualização da vida que nós estamos vivendo nesse momento, as nossas dificuldades de organizar manifestações, por exemplo. Nunca faltaram manifestações em defesa do SUS, não com o número de pessoas que elas deveriam ter, evidentemente, nem com o envolvimento de setores que deveriam ter se envolvido, né? Principalmente as faixas da população com uma renda maior, realmente não conseguiam ver a importância do SUS para a segurança da saúde de todos, para a economia brasileira, para a proteção social das pessoas, inclusive que nem poucos desses setores compartilham de valores como esse. Mas agora, de um ponto de vista bem objetivo, a segurança faz despertar essa consciência, né? A gente tem que enfrentar ainda esse desafio da aceleração da virtualização da vida, de bolar outras formas de manifestação que não são as que a gente está acostumado a fazer, e lidar com esse ônus terrível da virtualização da vida, que é dialogar com interlocutores que ocupam o mesmo espaço público que nós, sem ter história nenhuma, né? Quer dizer, as redes sociais são aquele lugar em que alguém que veio do nada, que se destaca porque tem um discurso agressivo, por adesão ao movimento extremista, por ser o mais brutal, mais ignorante, mais irresponsável, ele surge no espaço público ocupando um espaço muito semelhante a atores que têm uma trajetória, que têm uma história, que a gente poderia citar o SEBS, a Abrasco, a minha escola, a Faculdade de Saúde Pública, a Fundação Oswaldo Cruz, tantos atores fundamentais na construção do Sistema Único de Saúde, que daqui a pouco se vê numa arena pública em que eles estão no mesmo lugar do que alguém que apareceu do nada e se notabiliza
pelos seus defeitos e não por alguma qualidade que possa vir a ter, né? Então, eu acho que é um desafio muito grande, a gente está dentro dele nesse momento. Como defender o SUS saindo fora do nosso jargão de um campo popular, saindo fora desse jargão em relação ao qual existe ou repulsa ou existe incompreensão. Rapidamente, a partir de várias coisas que você falou, queria convidar quem está assistindo a curtir a página, a se inscrever no canal e a compartilhar o canal, né, para a gente poder chegar ao maior número de pessoas, ajudar a gente a disseminar os debates que são promovidos aqui pela revista Fórum, né, e para engatar um pouco na discussão que você está colocando o tempo todo aqui, eu gostaria de lançar a seguinte questão, né, porque eu vejo que a gente tem um desafio gigantesco pela frente, que é disputar essa importância, né, que você diz que nesse momento algumas palavras são colocadas de maneira mais comum nos vocabulários, etc. Acho que, de fato, tem uma aproximação maior, né, com os pesquisadores, com os profissionais do setor da saúde, acho que, de fato, tem isso. Por outro lado, ao longo do processo que a gente vem vivendo, a gente viu um primeiro susto, digamos assim, na classe média, nas classes mais abastadas, né, esses setores da população rapidamente entenderam o que era necessário fazer e se mantiveram resguardados nas suas casas, enquanto a doença foi se espalhando para as classes mais vulneráveis, e a gente tem o problema de ter sinalizações aí por parte do governo federal, no sentido de pressionar para que voltemos à normalidade, à atividade normal, colocando em oposição a ideia da economia e a ideia da saúde, né, e as pessoas com isso se arriscam porque o auxílio emergencial não chega, e a gente foi vendo, ao mesmo tempo que a gente, você falou em achatamento da curva, a gente achatou a curva na classe média, a gente começou a ver a inclinação da curva nos setores mais vulneráveis, mais pobres da população. Nesse sentido, eu queria que você falasse um pouco como é que você vê esse desafio, porque, afinal de contas, né, a gente foi vendo os hospitais privados, das redes privadas, diminuindo a sua pressão, enquanto a pressão em cima do SUS foi aumentando, né, e exatamente nesse momento houve a troca de ministros, por esse ministro que várias pessoas dizem aí que veio do setor da venda de seguros. Então, quando você inicia falando da questão dessa pressão do cenário internacional, é a ideia do voucher, né? Eu te dou um voucher, lá você compra o seguro, assim como está pensado para o setor da educação, para vários outros setores, né? A ideia de que você transforma direito em objeto de consumo, né? Como é que isso foi se transformando pelo projeto neoliberal, né? Então, eu queria que você falasse um pouco desse desafio que a gente tem, porque tem essa ideia né, da necessidade que a gente vê de defender a importância desse sistema construído historicamente como um projeto de Estado, e, ao mesmo tempo, esse mesmo projeto, esse mesmo sistema, ficando vulnerável em função das ações do governo, né? Então, a gente está vendo uma pressão em cima desse setor que pode levar o sistema ao colapso, como você mesma falou, né? Então, a gente vê a ideia do colapso quase como um projeto nesse processo todo. É um exagero dizer isso, que existe um projeto para colapsar o SUS? Eu queria um pouco que você dissesse isso e pensar o desafio diante disso, o nosso desafio. Eu acho que houve uma escolha, em primeiro lugar, o governo federal tinha escolha, mesmo que, eu vejo algumas pessoas dizerem que a atitude da presidência da República foi uma atitude eleitoreira ou eleitoral. E é um pouco mais profundo do que, aliás, é bem mais profundo do que isso, porque uma estratégia eleitoral possível que aconteceu
em outros países do mundo, eu ousaria até dizer, na maioria dos países, houve um aumento da aprovação popular dos chefes de governo em função da pandemia por um impulso natural, que é o de consciência de um destino compartilhado, né? Coisa que faz muita falta nesse ambiente político, principalmente depois das políticas de austeridade, em que a gente é levado muito mais à concorrência e aos egoísmos, do que a ideia de que não tem jeito, né? A gente não escapa do coletivo, né? Quer dizer, a nossa vida depende de uma série de... Na saúde a gente diz determinantes sociais, determinantes econômicos, determinantes políticos, mas enfim... era possível a estratégia de reconhecer a gravidade da ameaça e, inclusive, de se valer dessa gravidade para derivas autoritárias, como aconteceu na Hungria, como aconteceu em Israel e em maior ou menor medida em outros países. Mas a escolha que foi feita, ela foi feita no sentido de angariar, ou em todo caso, de manter algo mais profundo, que é a mobilização das bases extremistas, né? Então, o governo teria a opção de ampliar a sua base de apoio, eu não diria perder as suas bases extremistas, mas reconstruir essas bases que foram bases de um movimento extremista com outro viés, ou de atenuá-las, ao menos em parte, e, em torno da pandemia, angariar mais poderes por meio de um regime de exceção e governar para um conjunto mais amplo de brasileiros, de forças políticas. E a escolha que foi feita pelo governo federal, ela tem muito a ver com digamos assim, a assunção plena de que se trata de uma liderança extremista, com as características, inclusive o fato de que a propaganda é a substância mesma da atuação desse movimento que dá sustentação ao governo federal. Então, o governo decide ficar com essa base mesmo. Tá? Ele tinha escolha, inclusive, dentro da perspectiva do aumento da sua popularidade. A questão eleitoral aqui ela é um pouco diferente da questão eleitoral nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão vivendo o momento da eleição presidencial agora. Não que nós não tenhamos eleições em outras esferas aqui no Brasil, mas a questão para o presidente, no meu modo de ver, ela é mais profunda. Né? Eu vejo muitos paralelos com uma avaliação que Adorno fez numa conferência de 1967 que ele proferiu na Universidade de Viena, sobre a ascensão dos totalitarismos na Alemanha. Poderia citar outros autores e outras obras, mas essa me fascina particularmente pela quantidade de paralelos que a gente pode encontrar com essa maneira de funcionar desses movimentos extremistas que sustentam o governo federal. A gente vê aí essa angústia de ser lesado na sua existência material, isso é uma coisa que o Adorno já diz para explicar a ascensão desses movimentos de extrema-direita na Alemanha. A gente vê esse sentimento de catástrofe social explorado de uma outra maneira, explorado pelo viés da economia, um viés que é absolutamente falso, né? Essa é uma narrativa construída para viabilizar essa resposta que foi escolhida. A gente vê essa repartição transversal em todas as camadas da população do fascismo, quer dizer, a gente encontra... eu estou usando um vocabulário do Adorno para definir a Alemanha em 1967, né? A gente vê essa repartição do fascismo em todas as camadas da sociedade, uma presença transversal. A gente vê o modo pelo qual o fascismo tem potencial de ganhar autonomia em relação aos interesses econômicos que o sustentam, porque essa não é nem de longe consensual o apoio dos setores da economia a esse projeto, né? Ele balança, inclusive, em alguns momentos muito, muito recentes, mas a gente vê o quanto é evidente a possibilidade desse projeto se aprofundar no seu viés autoritário e se tornar independente do que acreditavam esses interesses econômicos de sustentação.
E a gente vê, principalmente, eu acho, Nilce e Rodrigo, o que o Adorno dizia da democracia, né? A democracia que, do ponto de vista material, não se realizou em lugar nenhum do mundo, né? Principalmente no seu conteúdo socioeconômico, ela não se realizou, ela é, sobretudo, formal, ela faz com que esses movimentos fascistas sejam uma espécie de cicatriz ou de ferida de uma democracia que não se completou e que não está à altura da ideia que ela faz dela mesma, né? Então, ela não consegue oferecer, quando a gente fala em direito à saúde, que é preciso defender o direito à saúde, defender o sistema único de saúde, a população não entendia isso, porque ela estava absolutamente convencida de que o direito à saúde dela não estava sendo realizado, porque tem a fila para fazer o exame, porque falta médico, porque tem unidade básica de saúde fechando, porque tem programa de estratégia de saúde da família sendo debilitado ou simplesmente eliminado, veja a situação, por exemplo, do município do Rio de Janeiro, né? O SUS com essa estrutura complexa, que envolve diferentes fontes de financiamento, diferentes governos, relação público-privado, um sistema pouco legível para o conjunto, inclusive para os seus principais usuários, né? Então, aqui ficava difícil ver que esse sistema precisava entrar na lista dos interesses dessas pessoas. Isso é um efeito fundamental do fascismo, do qual Adorno fala também, né? As pessoas abraçam com paixão aquilo que vai destruí-las. Tá? Então, o projeto de extermínio de populações vulneráveis, ele está dado na campanha eleitoral, ele é promessa de campanha, que agora o governo não se importe com as mortes, e que repita isso, diversas figuras de governo, essa atriz inominável há poucos dias, que diz, morte sempre aconteceu, morte não interessa, né? Quer dizer, isso é promessa de campanha, de que tem vidas que não valem absolutamente nada. Agora entraram novos setores, como idosos, hipertensos, diabéticos, mas a ideia de base é essa, sempre foi, isso está na história, né? Na história da carreira política do presidente da República, falar em matar milhares de pessoas. Isso é natural nesse projeto, né? Nesses projetos totalitários, isso faz parte. E aqui a gente tem diversos outros elementos que a gente pode citar desse contexto de crescimento de movimentos extremistas de direita, provincialização da política, caráter mítico do comunismo, que é o texto do chanceler, que dizem que, de fato, não trabalha como chanceler, e sim como secretário de outras figuras da família do presidente, fazendo o Brasil passar mais uma vergonha, o Brasil que hoje é um pária internacional e há poucos anos atrás era uma liderança importante, principalmente no campo da saúde. Então, a gente tem muitos elementos que permitem explicar essa escolha tão chocante do governo federal, que gera tensão permanente. A gente já sabe, outros analistas já falaram da estratégia do caos permanente, mas diante de uma pandemia com esses números e com essa situação que resulta, o agravamento da situação resulta diretamente da inépcia propositada, mais das vezes, do governo federal, é uma escolha que surpreende, mas quando a gente vai pensar um pouco mais em como sobrevivem os movimentos extremistas, tudo parece mais natural, inclusive as contradições, porque do ponto de vista da propaganda extremista, a contradição é absolutamente irrelevante. Como não se tratam de projetos de construção, e sim projetos de destruição, pouco importa que exista contradição. O que eu acho que a gente não pode fazer é, por exemplo, eu adoro, admiro muito o trabalho de um intelectual dos Camarões, que trabalha na África do Sul, que é Achille Mbembe, que é muito conhecido, tem sido muito citado, por exemplo, pela sua obra sobre necropolítica. Mas eu acho que a gente não pode falar para as pessoas, a gente não pode continuar falando para as pessoas em neoliberalismo, necropolítica, neoconstrução. As pessoas não vão entender o que a gente está dizendo, tá? Eu acho que a gente tem que conseguir tirar da realidade da pandemia, dessa situação do auxiliar de enfermagem que está quase apanhando no metrô, porque é visto como um fator de contaminação, ao mesmo tempo gente aplaudindo os heróis na sacada, né? Os profissionais de saúde, eles fazem um trabalho ordinário em tempos extraordinários, eles são heróis
porque existe o subfinanciamento, porque essas carreiras não são valorizadas e porque tem um governo federal operando contra os objetivos de saúde pública. Mas não era para ser herói, né? A gente que faz o trabalho da gente não era para ser herói, mas a gente tem que conseguir unir as pontas de uma narrativa sobre a Covid-19 que faça com que as pessoas profundamente se comprometam daqui para frente com a defesa da existência de um sistema público de saúde, do investimento público em saúde e ciência. Essa é uma questão chave que altera a relação do indivíduo com o interesse coletivo e com a coletividade a partir da saúde, em função dessa ameaça tangível. Né? Daqui a poucos dias, todo brasileiro vai ter perdido um amigo, um colega, um próximo. Né? E nós temos que conseguir ler isso com outro discurso, de outra forma, e olhando para frente, não olhando para trás. Né? Olhando que tipo de sociedade é essa que é comprometida, que defende um sistema único de saúde e desconstruindo o léxico e o ritual do fazer político dos movimentos extremistas, fazendo um combate bastante profundo. Eu acho que essa é uma oportunidade, mas uma oportunidade de uma dureza tremenda, porque o risco do colapso existe. Eu não me arriscaria a fazer previsões, porque em função da atuação do governo federal, nós devemos aos governos estaduais e aos governos municipais as respostas efetivas à pandemia de Covid. Agora, depender de estados e municípios significa fragmentação, heterogeneidade, muita diferença de um lugar a outro. É muito difícil ter uma visão de conjunto da resposta à Covid-19 no Brasil hoje. Em alguns lugares, esse colapso pode acontecer, mas ele vai depender de uma série de fatores. Não depende só da estrutura do sistema de saúde, depende do número de casos, depende da adoção de medidas quarentenárias. E aí entra o nosso papel. Como especialista, eu tenho simplesmente ignorado qual a força política, qual partido, ou seja, quem for o governo que adotou uma determinada medida de saúde pública em relação à pandemia de Covid-19. O meu dever como especialista é avaliar essa medida, a pertinência dessa medida, a proporcionalidade dessa medida, os efeitos que ela pode causar. Essa é uma questão de responsabilidade como especialista. As forças políticas, elas podem ter um leque mais amplo de atuação mais adiante, mas agora eu acho que todos nós deveríamos colocar em primeiro lugar essa visão de comunhão de destinos. Isso não tem nada de utópico, de romântico, de religioso, de coisa nenhuma, isso é um dado da realidade. Realmente a interdependência entre as pessoas em relação à propagação da doença é um dado tangível, tá? E nós temos que conseguir falar com todo mundo agora. Eu acho que essa é a maneira de quebrar a lógica, ou pelo menos atingi-la de alguma maneira, do avanço dos movimentos extremistas, para que a pandemia não seja, ao contrário, um elemento de fortalecimento desses movimentos de destruição. Né? A escolha do governo federal de ataque às instituições, né, ou seja, a resposta brasileira é essencialmente anti-institucional. Ela quer destruir o Ministério da Saúde, ela quer destruir o Sistema Único de Saúde, ela já destruiu o Ministério das Relações Exteriores, ela está destruindo as Forças Armadas brasileiras, destruiu o Ministério do Meio Ambiente, destruiu a Secretaria de Direitos Humanos, destruiu. A ideia é destruir as instituições para que reste o poder, as perspectivas de concentração do poder. Essa estratégia, durante uma pandemia, evidencia o seu potencial nefasto em relação à persistência da vida das pessoas, à sobrevivência das pessoas, né? E aí eu acho que estão faltando lideranças capazes de falar com a população sobre o que está acontecendo, né? Está faltando essa comunicação em outros termos que consiga trazer os elementos da realidade para o embate político. Nesse momento, a percepção que cresce, eu jamais vou dizer que ela seja unânime, mas ela cresce como provavelmente nunca cresceu nesses últimos anos, ou talvez até desde o início da democracia brasileira,
cresce essa percepção do SUS como patrimônio nacional a ser preservado. E a partir daí, com inteligência política, é possível tentar atacar o ponto-chave do nosso embate hoje, né? Que é conter, essa é a minha opinião, a centralidade, para mim, da atuação política é conter esses movimentos extremistas e fazer com que eles revelem para o público como são, porque ainda existem parcelas largas da população que ainda acham que esses movimentos contemplam os seus interesses, e é isso que a gente precisa quebrar. Perfeito, Deise. Eu vou passar lá para o Rodrigo e eu já vou me despedir, agradecer a você pela sua participação, que acho que esclareceu muitas coisas aqui para a gente, ajuda a gente a pensar de que maneira a gente chega nas pessoas e traz essa vivência, essa experiência de que todo mundo está passando, para construir consciência do que as escolhas políticas, né, as escolhas de cada um significam. E aí, então, eu já aproveito, já me despeço, agradeço mais uma vez, dou boa noite para quem está assistindo, peço novamente para que se inscrevam e curtam o canal, e vou passar para o Rodrigo, que faz a sua pergunta final, e depois a gente passa para você também, para dar uma palavra final, encerramento. Muito obrigada. Deise, queria te agradecer muito pela presença, acho que foi um debate que trouxe muitos elementos, principalmente para a nossa atuação política prospectiva, assim, que a gente consiga enxergar para além do que a gente está vivendo, porque eu acho que tem sido uma dificuldade, que eu acho que se manifestaram hoje nos comentários, tem se manifestado nas atividades que a gente tem feito, que é isso, como conseguir, quais são os elementos dessa tragédia que a gente está vivendo que conseguem montar o quebra-cabeça que vai ser para o futuro. Acho que, na verdade, estamos chegando ao nosso horário. Queria agradecer a todas e todos que nos acompanharam, dizer que na segunda-feira que vem, Nilce e eu estaremos aqui de novo, debatendo temas relativos a esse quebra-cabeça chamado Brasil, que vamos ter que construir coletivamente daqui para frente. E, como pergunta de despedida, assim, queria pedir para a Deise falar um pouco quais são, hoje, os principais desafios que a gente tem para organizar a luta política e como a gente, de cada um da sua casa, consegue ser um agente político em defesa do SUS. Assim. Como você acha que a gente pode pensar criativamente esse distanciamento social para que a gente aproveite esse espaço também para já começar hoje essa defesa do SUS, que é uma pergunta que os internautas sempre fazem, que é isso, assim, se tem alguma coisa criativa que a gente consiga pensar. Sei que é uma pergunta que não está na área de conhecimento de ninguém, mas uma percepção política de quais têm sido as boas ideias que você tem ouvido e como a gente pode construir essa maioria. E muito obrigado, mais uma vez, obrigado a todos que nos acompanharam. Olha, Rodrigo, eu vou dar a mesma resposta que o Adorno deu em 67 para quem fez essa pergunta a ele na Universidade de Viena, que foi, essa é uma pergunta mal colocada, né? Se você está perguntando, é porque a gente está indo no mau caminho, nós temos que descobrir, né? Nenhuma liderança, nenhuma pitonisa, nenhum pajé, nenhum grande, nós temos que acabar com isso em qualquer força política, não só na esquerda, chega de pitonisa, chega de fulano, de grande líder e etc. Né? Isso tem hipotecado as possibilidades de atuação do campo popular. Esse é um fardo pesado demais para carregar. Todos nós temos que ter capacidade política de ver como nós vamos agir nessa situação que não é totalmente nova, quer dizer, a virtualização da vida não é nova, mas ela, como eu já disse, ela se acelera criando dificuldades e abrindo oportunidades. O que eu queria dizer, e encerrar a minha participação com isso, é que o que a gente realmente pode fazer para começar é saber do que a gente fala. Existe notícia falsa, existe uma superficialidade extraordinária no debate da esquerda, inclusive sobre saúde. Vamos falar do que nós estamos sabendo, vamos trazer elementos técnicos, elementos políticos amadurecidos, vamos falar sobre qual é essa realidade, saber de que realidade a gente está falando, entender, agora nós não podemos falar pessoalmente, mas nós podemos conversar virtualmente com as pessoas que construíram o SUS, que vivem o SUS, as pessoas que estão na ponta, com a população que precisa do SUS, mas não é porque ela precisa do SUS,
ela, na verdade, a gente quer que ela acredite no SUS como elemento de um projeto maior, né? Então, a gente precisa ter uma intervenção qualificada, preparada. Quem é de esquerda tem que ser melhor que os outros, tem que ser mais competente, tem que estar na frente, tem que ser o cara naquilo que faz, né? Não tem que ficar ciscando superficialmente nesses temas. Então, vamos falar de Covid, vamos estudar a Covid, vamos ler tudo, vamos ver quais são as posições mais qualificadas, mais modernas e dar esse combate em alto nível. Por quê? O que as extremas-direitas têm feito em diversos países, mas aqui no nosso país a gente sente diretamente, estão sendo colocadas no aparelho do Estado pessoas que não fazem parte do establishment. Supostamente isso é uma qualidade, não fazer parte da velha política, embora agora a contradição do governo seja evidente, fazendo acordo com o Centrão, todo mundo condenado na Lava Jato e etc. Mas, exceto por essa contradição, o governo está cheio de pessoas que são absolutamente despreparados, sob o pretexto de colocar gente nova, se coloca pessoas ineptas. Isso vai rebaixando todo o nível da ação pública e, inclusive, o nível do debate público, com pessoas dizendo coisas absurdas, como vem sendo ditas pela pandemia. Algumas vezes é por perversidade e outras vezes é pela mais profunda incompetência e ignorância. Nós precisamos ser competentes. Nós não podemos fazer fiasco, como tem liderança de esquerda fazendo hoje quando fala da Covid-19. E precisamos ter o compromisso ético de apoiar as medidas que precisam ser apoiadas, seja qual for o governo que as adota, porque senão a gente se iguala em inanição ética a outras forças políticas, né? Esse é o meu recado. Eu acho que é isso, estudar, ter uma atuação qualificada, ousar, mas não usar para repetir o mesmo discurso que não funciona já há muitos anos, né? Encontrar uma outra forma de falar antes que esses elementos novos se voltem contra qualquer projeto de emancipação social que possa existir na nossa sociedade, pelo menos por um bom tempo. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigada, Nilson. Obrigada a quem nos escutou. Fiquem em casa, usem máscara. Nós teremos dias muito duros pela frente, muita força. A gente não luta porque acha que vai ganhar, ou porque acha que vai dar certo, ou porque é otimista. A gente luta porque a gente não aceita as injustiças como elas existem. Não depende de um juízo de probabilidade. Então, muita força para todos vocês e um grande abraço. Obrigada. Muito obrigado, Deise. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.